lembro que quando eu estava no ônibus, eu perguntei pro meu pai a cor da casa que a gente ia morar. E ele falou que era preta. E eu fiquei na minha mente imaginando a casa preta. E aí, quando eu cheguei aqui, era, aliás, um barraco, né? Rodeado de lona, coberto com teia brasilite, né? Eu cheguei aqui em Palma no dia 16 de abril de 91. Eu vim de Santana do Araguaia, né? Eu vim com meu marido e mais 4 filhos, né? Meus filhos eram tudo pequenos, a mais velha tinha 11 anos, né? E a gente chegou aqui, o Aureni 2, nessa época, estava iniciando os seus barraquinhos, né? Então, foi muito difícil para nós, mas assim, é uma vitória que eu conto ela com muita felicidade, né? Quando nós chegamos aqui do Aureni 2, a gente não tinha ruas abertas ainda, né? Tava começando. Energia a gente nem falava. A água era o caminhão-pipa, né? Uma vez na semana, 2 vezes na semana, né? Então tinha gente que cavava poço, né? E a gente enfrentou assim com muita dificuldade. Conseguimos comprar o lote e fomos construindo aos pouquinhos, né? Barraquinho de lona, coberto com teia brasilite, sabe? As crianças muito pequenas também, né? Então a dificuldade de emprego também era grande, porque estava iniciando tudo, né? Mas assim, a gente conseguiu arrumar um meio para a gente poder sobreviver, né? Então assim, quando eu cheguei aqui em Palma, dia 16 de abril de 91, eu pensei assim, nossa, meu Deus, não existe Palma, não existe essa cidade que o povo fala que tem, sabe? Eu vim de Passagem Franca, no Maranhão, para aqui para Palmas. Cheguei aqui, já vim direto para o Aureni 2, onde estou até hoje. Há quase 30 anos que eu estou aqui, gosto muito do Aureni 2. Para mim, Palmas em si, foi muito bom para mim. Aqui meus filhos cresceram, venceram. Aqui no Aureni 2, quando a gente chegou, era poucas as famílias que tinha. A gente sabia qual era as famílias. Era 1, 2, 3, 4, foi aí. E aí a gente foi se agregando, se ajuntando, né? A gente, sempre que tinha um espaço de moradia, seja ele de tijolo, seja ele de lona preta, a maior preocupação e a primeira coisa que se fazia era um tanque na frente da casa. Esse tanque era destinado a ser o nosso reservatório de água. Esse reservatório de água era muito bem protegido, coberto, né? Porque tinha umas ventanias aqui e o vento subia, e aquele vento era um vento de muita terra, né? Então tinha que estar bem protegida essas caixas de água, porque era a água que nosso consumo, para comida, para tomar banho, para todos os afazeres domésticos e pessoais, era essa água. Então era uma água que a gente cuidava muito bem. E era bem cuidada. E não tinha luz. Ou se tinha um lampião, ou se usava uma lamparina, ou se usava velas. No começo, quando eu cheguei aqui não tinha hospital. Para começar, eu fiquei muito preocupada quando eu cheguei. Ainda hoje eu conto essa história e eu só ri de falar isso, que não tinha cemitério. Eu era muito preocupada que aqui ninguém morria, porque não tinha cemitério. E aí a primeira coisa que a gente fez, se juntou, fomos reivindicar o cemitério São Miguel, que hoje é desativado. E foi muito bom mesmo, mas a gente tinha muita dificuldade. Hospital não tinha, só tinha maternidade. Lá em Palmas, na 61, a gente dependia dela. Aqui no Aureni 2 sempre teve esse postinho, mas muita dificuldade dele. A gente tem a carência de médico. Sei que foi muita dificuldade quando a gente chegou aqui, a gente já sofreu muita dificuldade e continua ainda hoje, porque o nosso bairro não tem uma praça. O nosso bairro, ele é um bairro muito esquecido. Ainda bem que tem o ginásio de esporte, mas é só isso e mais nada. Sempre
sempre a gente vê, comigo não aconteceu. Quando nós descemos lá na parada, que é de frente à antiga, que é de frente à Bela Palma, nesse tempo não tinha Bela Palma, o prédio, mas era lá de frente, tinha só uns barracos de lona, o rapaz falou que a gente já vinha com o endereço, para onde a gente viria. Mas assim, existia uma conversa que quando a gente descia lá, o pessoal descia do ônibus lá, dizia assim, vai morar aqui em Palma? Vai, pois então você desça lá pro lado de Taquaralto, que é para lá, que é o lugar dos pobres, né? Cara, na verdade, todas as amizades aqui do Oreni 2 significa tudo que eu tenho desde quando eu cheguei aqui em 1992. Nós éramos, eu acho que como todos que chegaram um dia aqui, quase nada. Na verdade, todo mundo que deixou o Pará, que deixou o Maranhão, que deixou Mato Grosso, que deixou Paraná, que deixou Rio Grande do Sul, que deixou Goiás e veio para cá um dia, é só para dar um exemplo, veio buscando alguma melhoria de vida. Então, assim, o que o Oreni 2 e as amizades representam para mim é a esperança de uma nova vida. Por mais que essa nova vida talvez não aconteceu no sentido que a gente esperava que acontecesse, mas essa vida continua acontecendo. E a gente continua esperando que um dia ela vai acontecer, tanto quanto a gente sonhou um dia. Porque quando nós chegamos aqui era pobre, aqui era difícil as coisas, mas era muito limpo. Aqui eu olhava assim e dizia, gente, eu vejo esses rapazes, eles não fumam. São os rapazes muito limpos, muito bons, muito honestos, trabalhador. E aí, hoje, eu já vejo aqui diferente. Eu a vejo assim. Por onde a gente vai, a gente tem que andar com cuidado, porque ali pode barroar no marginal. Aí, qual é a minha preocupação? É os meus filhos, criar os filhos deles e amanhã se tornar uma pessoa daquelas. Isso eu tenho muita preocupação. Eu queria tanto que o poder público olhasse para esses bairros e colocasse mais policiamento, desse mais uma vida melhor para essas criaturas, para ver que se amanhã nós temos esses homens, uns homens como os outros de outra hora. Que agora nós estamos muito preocupados com esses meninos que vão chegando agora. Eu me considero pioneiro porque quando eu cheguei aqui, nós tiramos até algumas fotos, quando eu cheguei aqui em Palmas, né, a gente só tinha buraco mesmo, assim, eram valas, né? Inclusive eu caí numa vala dessa bem aí, andando de bicicleta, só tinha uma tábuazinha para passar, e naquele tempo a gente assistia MacGyver e essas coisas. Aí, duro de matar, essas coisas assim, eu queria ser o cara, né? O Bruce Lee, e sair com a bicicletinha dentro de uma para passar naquela vala ali, na tábua, né? E só que a tábua morgou, assim, acho que tava molhada. Ela morgou, aí eu parei bem no meio e pá, caí lá dentro, assim, 2 metros, assim. Aí vi aquela poeira, eu pensei que eu tinha morrido, mas não morri não, na verdade, é por causa da poeira, né? E os papéis das provas, né, que eu ia pra escola, iam caindo, e eu pensei que era anjo, mas não era não, eram os papéis iam caindo, né? E aí eu olhei assim, tava todo sujo, né? Mas eu fui fazer a prova do mesmo jeito, assim, porque eu gostava muito de estudar só no barro, sabe? Mas eu fui fazer a prova, o pessoal mangando e tal, assim, mangando, né? Porque maranhense, né? Como eu sou, né? Então, mas só que eu estudava junto com o Lázaro também, né? E a gente se divertia, né? A gente fazia muitas coisas legais. Mas eu considero pioneiro porque não tinha na escola Tiago Barbosa, que não tinha um campo, não tinha igreja, sabe? Não tinha nada. Rapaz, eu tenho uma história muito bacana porque ela é até cômica. A gente morava aqui praticamente num cômodo aqui. Eu comecei a trazer meus irmãos de Araguaína, né? Nós somos 5. E a gente estava uma vez aqui assistindo televisão, porque é só num cômodo aqui, e essa hora para dormir se reunia nesse cômodo, né? E ficava... E era comum aparecer por aqui os circos, né? Com leões, elefantes, e aquilo ainda era comum, muito comum naquela época, né? Hoje em dia até essa questão, né, de proteção dos animais e tal, os circos já mudaram, né? Para essa questão de estar com feras. Mas eu me lembro uma vez que a gente estava aqui, que o leão se turrou no estádio ali, no ginásio. E a gente
Veio aqui e fechou a porta porque foi esturbrado demais. Não, o bicho está enjaulado lá, mas vai que solta, né? Então, todo mundo, o que é isso? Não, o bicho está enjaulado. Não, mas é bom encostar essa porta aí. E outro hábito e muito interessante que nós tínhamos era de rezar os textos nas casas, né? No final de semana a gente se reunia lá embaixo do pé de piqui, que aí as pessoas se mobilizaram e fizeram uma palhoça, um barracão de palha sem paredes, né? Era só a cobertura. E é ali que a gente se reunia. Certa feita, alguém fez, eu não sei por que motivo, não sei se era para impedir os nossos encontros religiosos. Fato é que tocaram fogo naquela casa, naquele casebre de palha, naquele barracão de palha. E aí resolvemos, a comunidade resolveu, não, nós vamos agora em diante, nós vamos trabalhar para construir a nossa igreja. Gente, era fantástico. Hoje eu sinto saudade daquele tempo, onde todas as pessoas se reuniam pelo bem comum. E aqui no Aureni 2, a gente, para poder se relacionar e se enturmar com as pessoas, tinha o esporte, né? O futebol, o voleibol e a igreja, né? A gente comecei a participar dos grupos dentro da igreja para poder me relacionar, conhecer pessoas. E foi quando eu conheci muita gente massa aqui desse bairro, né? Como o Daxon, o Ramon, o Nival, o Onivaldo, o Ceane, Arinaldo, o Roberto Gomes, o Lázaro. Enfim, tem tanta gente que... Maria José, né? Que a gente conheceu dentro desse trabalho, dentro da igreja. Assim como também dentro da comunidade, né? A gente tinha outra... Por exemplo, conheci muita gente por causa do futebol, né? O Silnei, o Alexandre, o Jarbinhas, o falecido Nego Bicho, né? Que era também de uma... Era uma outra turma, né? Mas que eram todos do mesmo bairro e que, inclusive, existia uma certa rixa entre essas turmas, né? Era meio que uma disputa, quase como uma disputa territorial. A década de 90, na verdade, foi um período mais frutífero, por assim dizer, que a gente considera, porque nós tivemos, assim, por mais que as pessoas talvez não concordem ou até ignorem, o Aureni 2 esteve presente na arte, né, na arte do teatro, na arte do folclore, né, como a quadrilha e outra coisa assim parecida, e da música e tudo. Nós que cantamos um pouquinho, tocamos violão amador, enfim. Então, assim, nós que estivemos sempre presentes, a gente se orgulha disso. Eu acho que o Aureni 2 esteve presente na arte da capital de Palmas, mas, infelizmente, talvez o próprio núcleo central da capital não percebeu isso através do tempo. E a gente continua a marcha. Olha, mais uma coisa positiva essa questão da quadrilha, né? Porque das quadrilhas campeão do estado e às vezes até do Brasil, saiu daqui, né? Primeiro com a Cafundó, né? Ela surge desse grupo de jovens que a gente se reunia, porque não tinha outro meio de reunir para... né? Então, essas ideias foram potencializadas. O Casamento da Roça, muito famoso demais, o Afreventado. E depois a quadrilha Borocochó surge de uma distorção de ideias dentro da Cafundó e por aí vai. Então são duas quadrilhas campeãs fortíssimas, né? Fortíssimas. Eu sou muito feliz quando eu vejo aí, sempre na linha de ponta, né? As quadrilhas campeãs, sempre ali no ápice da... E é mais um legado do Aureni 2, né? Essa questão de as pessoas se reunirem novamente para a cultura e potencializar a cultura. Que bacana, né? E assim, a gente cresceu aqui nesse bairro. Como eu falo todo mundo que o bairro Aureni 2 é o bairro mais cultural de Palmas, porque nós temos muitos artistas aqui como o Nival, o Juliano, que são atores aí renomados no nosso estado, até fora do estado. Hoje o Nival trabalha com direção também, direção de filmes, né, cinema, tudo. Então temos nomes aí, as quadrilhas juninas, a Cafundó do Brejo surgiu na paróquia São Francisco de Assis, depois veio a Caipira do Borocochó também, que surgiu aqui na comunidade. Então assim, temos aí um celeiro de artistas aí que hoje
despontaram dentro do nosso capital, dentro do nosso estado. E eu sou muito feliz de morar na Oreni 2. Né? Por muito tempo eu morei em Santa Fé. Assim que cheguei, morei aqui um ano e meio ali ao lado do Nival, né? Ali onde só mora, Maranhense ali. Mas depois mudei para Santa Fé. Mas muita gente acredita que eu moro na Oreni 2 até hoje. Aí hoje realmente eu moro na 2. Já tem uns 6 meses que eu voltei para 2, né? Dentro da igreja, e a gente também, dentro do grupo Júpiter, né? Jovens Unidos para o Trabalho Evangélico. Era esse o nome do grupo, e que a sigla era essa, Júpiter. A gente fazia trabalhos com a arte, com a cultura, né? Evangelizando. Né? A gente começou a fazer muitos trabalhos com teatro, com música, com dança. Eu sempre comecei a atuar como no teatro, né? E comecei no Jardim Oreni 2, né? Como ator, né? Trabalhando para quadrilhas juninas, né? Escola do antigo Tiago Barbosa, né? Na quadrilha Cafundó do Brejo, na Igreja de São Francisco, né? Assim que eu cheguei em Palmas, né? Minha primeira experiência como atividade artística foi aqui no Oreni 2, né? A gente era um grupo assim de amigos, né? E que a gente chegou e queria fazer algo que fosse artístico e tal, né? Eu não sabia que eu tinha experiência para isso, né? E começamos a escrever, né? Para teatro, né? Tipo quadrilha junina, né? Então juntava eu, Lázaro, Daxon, Roberto, Juliano, né? Arinaldo, e a gente escrevia, né? E produzia, dirigia, né? E isso foi crescendo, porque a gente criou no tempo, nós criamos um espetáculo que é teatro de rua, chamado O Afreventado, né? Eu fazia o Damião, né? E o Lázaro, né? Ele fazia no tempo Amafrosiano, Gobira Nonato, Deodortiro Acertou 4, né? Era assim, esse personagem era muito engraçado, então ele era meu chefe, né? E pedia para mim pegar o pai da noiva, né? Então eu saía correndo para poder pegar pegar o noivo, né? E eu não conseguia achar o noivo, eu achava as pessoas que estavam ali perto, né? E puxava as pessoas que estavam assistindo, né? E não era aquela pessoa, né? E quando a gente brincava com o público também, né? Então se tornou assim um espetáculo bastante divertido, né? E nós fizemos umas 5 episódios ainda, 5 espetáculos diferentes, né? Nesse tempo. Eu guardo uma lembrança muito saudável daquele tempo que fazíamos teatro na igreja, quando eu me propus ser diretor de teatro, né? Sacro, pois é. Eu escrevia também. Não sei se você lembra, mas escrevia, montava o texto, aquela coisa toda. E dirigia o texto também. Então, assim, eu me apaixonei por teatro. Desde o primeiro momento, eu nunca virei ator de verdade. Eu nunca virei ator profissionalmente falando, né? Então, assim, mas só que eu guardo uma lembrança muito saudável, muito tranquila, muito boa. Saudáveis recordações do tempo que a gente dirigia teatro na Igreja Católica, aqui do Oreni 2, a comunidade do Oreni 2. O Nival Araújo, que hoje é um ator profissional, todo mundo sabe que ele tem um registro profissional hoje de ator. E ele falou, outro dia, a gente conversando, ele falou, Roberto, você me dirigiu. Eu falei assim, como assim, amigo? Esquece treino, né? Passa essa fase, né? Pois é, porque eu não me sinto a essa altura. Mas, de qualquer forma, a Oreni 2, de modo geral, teve uma importância fundamental na arte, no folclore da capital. Aqui eu tive vários amigos, né? Amigos no qual a gente fez muita troca assim, de experiências, né? Tem muito afeto assim, um com o outro até hoje, né? Nos reunimos, né? Conversamos sobre coisas antigas, né? Daquele tempo, né? Entre eles, né? Tá o Lázaro Gomes, né? O Roberto Gomes, né? O Daxon, Fernando, o Ramon, né? Arinaldo, Márcio Brasil, Divonagno, né, que é o vulgo Batatinha, né, e o Luciano, o Reginaldo Reis, né. Então, assim, cada uma dessas pessoas, elas tiveram, assim, eu tive experiências diferentes assim, com eles. Uns na parte mais só dessa parte mais da amizade, de conversar, né, de dialogar, né, trocar figurinhas. Outros, mas na parte, nós tivemos experiência na área profissional, né, o Divonagno, o
o Juliano, né? Nós trabalhamos muito juntos, assim, sabe? Fazemos algumas coisas juntos em produção, né? A minha empresa assim contrata e a gente faz parcerias, né? Para poder sair a atividades artísticas, né? Sempre daquele jeito, né? Sempre a gente tenta trabalhar com as pessoas que estão mais perto da gente, né? Que fizeram parte da nossa vida social, das nossas amizades. Hoje, se nós olharmos a região onde hoje está o Aurênia 2, é uma das regiões economicamente mais prósperas do estado do Tocantins, né? Hoje nós estamos muito próximo da Avenida Tocantins, pode-se dizer o segundo, se não o primeiro centro comercial, centro econômico do estado do Tocantins. Hoje é a Avenida Tocantins, que nós estamos ao lado. Então, nós temos uma grande importância, sim, os bairros têm uma grande importância e tem que ser considerado, sim, todos os moradores como pioneiros. Não só quem veio especificamente morar no plano diretor, que na maioria das vezes já era ligado às instâncias governamentais, aos governantes da época. E com relação a Cafundó do Brejo, tem um fato importante com relação ao nome, né? Quando a gente sentou para escolher esse nome, a galera toda ficava naquela coisa, como é que vai escolher o nome? A Igreja Católica, quando não se tem asfalto, parece que as coisas ficam mais longe. Então lá da Avenida Tocantins para a igreja era longe demais, sem asfalto parece que a gente dava uma eternidade. Sempre que eu me perguntava, vocês são de qual grupo? Aí nós somos do Júpiter, onde fica? Lá na 2. Lá para os Cafundó ali para baixo, perto do Poção, perto do campo de futebol. Sempre era assim, lá para os Cafundó. A gente sempre dirigia nos encontros da juventude, das igrejas, sempre falava dessa forma. E lá perto tem um brejo. Muita gente conheceu, né, saindo do Poção, o Poção desaguava no brejinho que saía abaixo do campo de futebol. E por aí foi surgindo o nome Cafundó do Brejo. A gente falou, a igreja lá longe, nos Cafundó. E aí surgiu o nome Cafundó do Brejo. Daí, dessa distância que é. E em vez de Cafundó do Judas, colocamos Cafundó do Brejo devido a esse pequeno brejinho que tem ali para baixo da igreja. Eu acho o seguinte, eu penso que as nossas crianças, os nossos adolescentes, por que eu digo adolescentes? Porque eu também um dia, na verdade, quando eu cheguei aqui, eu era pouco mais do que adolescente. Então, assim, eu acho que as nossas crianças e os nossos adolescentes merecem uma chance maior de oportunidade, de arte, entendeu? De filosofia, do pensamento sociológico, qualquer coisa assim nesse parecido. Nós temos poucos espaços públicos, poucas APMs aqui no Aurênia 2, né? Então, o único espaço que tem é concentrado apenas num local, né? Que é o ginásio Ayrton Senna, né? Que é um espaço mais para o esporte, né? Antes, eu já vi até uma vez fazer um projeto, né? Onde que tivesse assim, várias atividades, onde não fosse só esporte, né? Mas fosse atividades culturais, esportivas, sociais e tal, né? Se fosse para frente um projeto aí, seria muito legal, né? Mas mesmo assim, o estacionamento do ginásio Ayrton Senna proporcionou muitas coisas, né? Entre elas, assim, tivemos muitos finais de ano lá. Eu me lembro que os primeiros finais de ano de Palmas eram feitos lá no ginásio, né? O Arraia da Capital era feito também no ginásio, né? Então, hoje a gente tem assim, os parques de diversões que são instalados lá naquela área, né? Mas a gente tem poucos locais, poucas estruturas, né? Efetivas de cultura, né? E de atividades artísticas, né? Porém, a gente tem muitos grupos, muitas pessoas que fazem, que escrevem, que utilizam a música, as artes, né, para poder se expressar, mas estrutura nós temos poucas, a não ser o ginásio Ayrton Senna, né? Espero que tenha mais assim, investimentos assim, no Aurênia 2, porque vale a pena, assim, é um local muito bom. Olha, eu penso que o Aurênia 2, eu sou apaixonado por esse lugar, e é um bairro assim muito bem localizado, é um povo assim que bastante amigo, é um dos grupos, é um dos locais que tem mais amigos próximos, assim, que tem um grande envolvimento da comunidade, né? E eu espero que cada dia mais possa se desenvolver mesmo em todos os aspectos que vinham, né? Se desenvolver mais com relação à cultura, em relação ao combate ao uso de entorpecente. Hoje é uma grande preocupação com os nossos jovens, e eu espero que isso seja combatido através da melhoria na cultura, né?
Esse é que eu penso e sonho para não só para o Aurene 2, mas para todos os bairros adjacentes que não são setores com grande impactos, né, visto a vulnerabilidade social que encontra em seus arredores. Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa e nessas ilhas cheias de distância, o meu blusão de couro se estragou. Ouvi dizer no papo da rapaziada que aquele amigo que embarcou comigo, cheio de esperança e fé, já se mandou. Sentado à beira do caminho pra pedir carona, tenho falado a mulher companheira, quem sabe lá no trópico a vida esteja mil. E um cara que transava à noite no Danúbio Azul me disse que faz sol na América do Sul.